momento de você celebrar uma virada sobrenatural. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Agradecer também ao meu amigo, meu professor, pastor Moisés. Digo meu professor porque foi ele que deu o curso para mim e minha esposa de casados sempre, né, lá na igreja, e aprendemos muito com ele, com a pastora Ana. E eu fico muito feliz de voltar a esta casa, que é chamada Casa de Oração. Agradecer a Deus também pela vida dos ministros aqui na nossa retaguarda, toda a igreja. E parabenizar, pastor Moisés, a esta igreja pela presença dos irmãos, visto que num dia de semana, né, irmãos, muitas pessoas têm dificuldade e, graças a Deus, os irmãos não mediram esforço para estar aqui buscando ao Senhor. Aproveitar que os irmãos estão de pé, abra conosco a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo, que é o tema, né, 7, do 12 ao 16. 2 Crônicas, capítulo 7. Eu queria meditar com os irmãos a partir do versículo 14 e o 15. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Amém. Os irmãos poderem tomar vosso assento. Agradecer a Deus também aqui pela vida do pastor Antônio, nosso amigo, que nós aprendemos também a amar e também a admirar. Irmãos, eu queria louvar o Senhor com um corinho rapidamente, que eu queria que você me ajudasse. E ele diz assim: eu creio no poder, nos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família. Da oração, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva do altar, incenso misturado à oração. Como óleo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração.
Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas. Quantos creem no poder da oração? Entregar meus problemas para Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluia, glória a Deus. Oração. Aleluia. Irmãos, esse texto ao qual os irmãos escolheram para este mês de oração é um dos versículos que fala muito aos nossos corações. Eu acho que é um dos versículos mais falados nas igrejas, mais comentados, né? Onde fala acerca da oração, onde fala acerca da importância de nós termos uma vida de oração. E nada melhor do que este versículo para nós iniciarmos o ano, não é verdade? Buscando a presença de Deus. No ano passado, nós colocamos lá na igreja, pela misericórdia, botamos 12 dias de clamores para 12 meses de milagre. Porque nós entendemos que a vida do cristão ela tem que ser uma vida pautada na oração. Esse capítulo 7 de 2 Crônicas, ele vem falando acerca de Deus, falando com Salomão, e Salomão conversando com Deus ali, acerca da glória do Senhor, da presença de Deus. O povo de Israel, vira e mexe, eles estavam passando por alguns declínios, alguns momentos difíceis espiritualmente. E Deus, às vezes, permitia algumas situações para que o povo pudesse se voltar para Deus, para que o povo pudesse entender que sem a presença de Deus nada acontecia na vida deles. Salomão, desde pequenininho, ele já foi educado, já foi criado, entendendo ou aprendendo que o Deus de Israel era um Deus poderoso e era um Deus que precisava de que ele viesse a buscar a Deus, porque o segredo do sucesso na vida de qualquer pessoa, não somente na vida de Salomão, mas na vida de qualquer pessoa, é uma vida de oração, uma vida pautada na busca incessante do nosso Deus. Eu me lembro de uma certa feita, quando Salomão ainda sendo pequeno, Davi pega e dá um conselho a Salomão e fala para Salomão o seguinte: Salomão, Salomão, meu filho Salomão, o Deus de seu pai, se o buscardes, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-ás para sempre. Davi aconselhando a Salomão para que ele pudesse buscar a Deus. Davi era um homem que tinha experiência com Deus. Davi era um homem que tinha, de certa forma, intimidade com Deus. Todas as vezes que Davi ia para a batalha, Deus não permitiu que Davi, o pai de Salomão, ele investisse em carros, em cavalos. Deus não permitiu que ele viesse a buscar essas coisas, porque Deus queria que Davi soubesse que a provisão, a vitória de Davi não estava nos carros, mas estava no Deus Todo-Poderoso. As outras nações, as nações vizinhas, eles sempre investiam em carros, investiam em armamentos, podemos chamar de armamentos bélicos, né? Para poder atacar o povo de Deus. Mas Deus não permitia que Davi investisse nessas coisas. Parece até um paradoxo, mas não, Deus queria que Davi entendesse que o Deus dele é que era a provisão dele, para que Davi pudesse entender que a vitória dele não vinha do seu poderio, mas vinha do próprio Deus. Tanto é que ele, num dos salmos, ele fala que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus.
Diz a palavra que Davi, todas as vezes, antes de sair para a batalha, ele reunia o seu exército, ele reunia o seu povo, e ali diz a palavra que ele sacrificava ao Senhor, ou ele buscava a Deus ali, para que Deus pudesse dar vitória a ele nas guerras. E verdadeiramente, irmãos, ele ia para a batalha e voltava com a vitória. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso era com ele. O Deus Todo-Poderoso dava a vitória a Davi. Os exércitos inimigos armavam tantas coisas, tantas armadilhas, mas Deus sempre ia livrando a Davi, porque Deus era a proteção da vida de Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Você não está sozinho. Seja qual for a batalha que você está enfrentando, deixa eu te dizer uma coisa. O Deus Todo-Poderoso é contigo. O Deus Todo-Poderoso está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. Ai de nós, irmãos, se Deus não fosse conosco, não é verdade? A nossa vitória não está no governo, não está no homem, mas a nossa vitória, aleluia, está no Deus que nos chamou, que nos escolheu, que nos elegeu e que nos colocou assentado entre os príncipes. Aleluia, glória a Deus. E este texto ao qual os irmãos escolheram, que fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu anotei algumas coisas aqui que eu queria meditar com os irmãos. Este texto, ele fala acerca de 4 condições, aleluia, para um avivamento em nossas vidas. 4 condições. Deus trata acerca de 4 condições para que a igreja venha a ser uma igreja avivada. Nesse povo aqui, neste capítulo 7 do livro de 2 Crônicas, está falando aqui porque Deus tinha interesse em trazer um reavivamento para o povo, porque o povo, eles estavam passando por um momento difícil, irmãos, eles estavam passando por um declínio moral e espiritual muito grande. O povo estava enfrentando, de certa forma, uma vida diferente daquela em que Deus tinha preparado para eles. Mas Deus não abandona o seu povo. Deus tem prazer de trazer o seu povo para perto dele. Eu vejo no nosso Deus, irmãos, um Deus amável, um Deus que gosta de relacionamentos. E quando ele vê o seu povo se afastando um pouco da presença dele, ele sempre vai dar um jeito de trazer este povo de volta para ele. Então ele pega e fala ali para Salomão, dizendo para este povo ali que, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, glória a Deus, essas 4 condições em que Deus mostra para nós, para trazer o povo, para trazer um novo avivamento sobre o povo. Primeiro ponto é humilhar, se humilhar. Deus queria que o povo tivesse entendimento, que o povo reconhecesse as suas faltas diante de Deus. Deus queria que o povo viesse a entender que o pecado dele estava fazendo separação entre Deus e o povo. Deus queria que esse povo agora voltasse à presença de Deus, não de qualquer maneira, mas com reconhecimento de que eles precisavam entender que a vida que eles estavam levando não era uma vida que Deus queria para eles. Podia ter até uma aparência de vitória, uma aparência de bênção, mas não era o propósito que Deus tinha preparado para eles. Então Deus fala, se o meu povo se humilhar, ou seja, Deus queria que eles reconhecessem as falhas, as faltas deles, porque quando o povo reconhece que ele está faltoso diante de Deus, que ele está errante diante de Deus, que ele está pecando diante de Deus, quando o povo, ou quando nós, trazendo para os dias de hoje, nós reconhecemos, irmãos, que nós somos falhos, pecadores, nós começamos a nos humilhar na presença de Deus, aí a gente começa a reconhecer o seguinte, de que se Deus não for conosco, nada acontece. De que se Deus não estiver conosco, nada vai acontecer nas nossas vidas. Sabe por quê? Quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós estamos reconhecendo que nós somos falhos, pequeninos, e reconhecemos a grandeza de Deus. Quando nós começamos a ter esse entendimento, Deus às vezes começa a se manifestar para nós.
Deus começa a se apresentar para nós, porque nós começamos agora a transferir honras e glórias ao nome do Senhor e entender que sem Ele nada acontece, sem Ele nada vai ocorrer em nossas vidas. Mas quando Deus está conosco, irmãos, não há limites, não há nada que pode nos impedir, não há nada que possa nos abater, porque conosco está o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas pessoas estão falando 2023 vai ser um ano difícil, um ano de muita dificuldade. Deixa eu te dizer uma coisa, a igreja nunca dependeu do governo, mas a igreja sempre dependeu do Senhor. Onde estão aqueles que são dependentes de Deus aqui nesta noite? Se você é realmente dependente de Deus e tem se humilhado na presença do Senhor, pode ter tempo de escassez, tempo de dificuldade, mas nada vai te abater, porque Deus é conosco. O nosso Deus está conosco. Ele é aquele que age em nosso favor. Irmão, não se preocupa não, irmãos. Glória a Deus, não se preocupa não, porque esteja o governo que tiver, a igreja está sendo vitoriosa. Sabe por quê? O Senhor ainda é o Deus da igreja, o Senhor ainda é o dono da igreja, e se o Senhor é o Deus da igreja, o dono da igreja, nada poderá nos abater, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Não se preocupa, irmãos. Não fique temeroso. Sabe por quê? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas esta igreja aqui, a DENC aqui, não confia em carro nem cavalo, mas confia no Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus está conosco. Por isso Deus fala para ele, a primeira condição é que eles se humilhassem perante a Deus, é que eles reconhecessem, aleluia, que eram faltosos, que eram falhos, que eles reconhecessem que o Deus que tinha livrado o povo lá no Egito, que Deus que tinha arrancado o povo com mãos fortes do Egito, Ele ainda era o mesmo, Ele não mudou. Que eles viessem a entender que o mesmo Deus que operou através de Moisés, na vida de Moisés, resgatando, tirando o povo de debaixo do jugo de Faraó, de debaixo, aleluia, da prisão de Faraó, ainda era o mesmo Deus. Tem momento em nossas vidas, irmãos, que as lutas é tão grandes, as lutas se tornam tão grandes em nossas vidas, que tem momentos que a gente para e pensa que Deus esqueceu de nós. Mas Isaías diz o seguinte: pode porventura uma mãe esquecer-se do seu filho que saiu do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, todavia eu não me esquecerei de ti. Deus não tem se esquecido de nós. Oh, aleluia. Aleluia. Deus não tem nos abandonado. Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus fala para ele que se meu povo se humilhar e orar, aleluia. O apóstolo diz o seguinte: humilhai-vos perante debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Deus é o Deus que é conosco. Segunda condição para que viesse um avivamento, um reavivamento na vida deles, é que o povo, além de se humilhar, eles precisavam orar. Deus queria que o povo orasse a Ele. Mas pastor, Deus não sabe o que a gente passa. Deus não é onisciente, Ele não nos conhece, Ele não sabe o que a gente enfrenta. Sim, Ele sabe, mas às vezes Deus quer que nós clamemos a Ele. Jeremias diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A oração, irmãos, além dela nos trazer, ou trazer resposta de Deus para nós e nos dar vitória, a oração também, pastor Moisés, ela tem o objetivo de nos aproximar de Deus. A oração ela tem o objetivo de estreitar as nossas relações com Deus. O Deus que nós servimos é um Deus que gosta de relacionamento. É um Deus que gosta de se relacionar com seus filhos.
Pastor, me prova isso, provo. Lembra quando no início Adão estava no jardim? Diz a palavra que todas as tardes Deus vinha conversar com o homem, porque o Deus que nós servimos é um Deus que gosta de relacionamento. Porque através do relacionamento é que a gente vai passando a conhecer um ao outro. Você pode ver que quando a gente namora uma menina e a gente vai sempre conversando, esse relacionamento vai estreitando as nossas relações a ponto de a gente conhecer um ao outro. Não é verdade? Porque a conversa, o diálogo, ele vai trazendo, vai estreitando o relacionamento. Deus tem prazer de se relacionar com a sua igreja. E pastor, como é que eu me relaciono com Deus? Através das conversas. Quando eu leio a palavra, Deus fala comigo. Deus está conversando comigo. Mas quando eu oro, eu falo com Deus. Deus queria que esse povo viesse a orar. Para quê? Para ter relacionamento com Deus. E o relacionamento, irmãos, ele gera intimidade. Através do relacionamento, ele vai gerando intimidade. Tem muitas pessoas, eu creio que aqui não acontece isso, mas tem muitas pessoas que têm perdido a intimidade com Deus. Por quê? Porque a gente leva uma vida tão corrida hoje em dia, que muitos não têm tempo de ter uma vida de oração. Às vezes a gente já ora correndo, poucos são aqueles que às vezes dobram o joelho e conversa com Deus. Poucos são aqueles que às vezes buscam ao Senhor em oração. Às vezes você, aqui não, mas às vezes marca um culto de oração, a pessoa faz aquela oração formal, rapidinho já levanta. Mas Deus não queria que estivesse uma oração formalista, ou uma formalidade, mas Deus queria relacionamento com o povo. Deus queria intimidade com o povo. E Deus fala para ele, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, para quê? Para que Deus pudesse ter intimidade com eles. Eu gosto muito da história de Moisés, que Moisés era um homem, irmãos, que a gente vê que ele tinha intimidade com Deus. Moisés tinha relacionamento com Deus, a ponto de, através de Moisés, Deus mudar uma situação. Deus chega para Moisés e fala, Moisés, o teu povo tem pecado contra mim. O teu povo, Moisés, está errando contra mim. E detalhe, e além, porque eles estão pecando contra mim, a minha presença não irá mais convosco. Moisés vira para Deus e fala, Senhor, o povo não é meu não, o povo é teu. Olha a intimidade que Moisés tinha, irmãos. Eu creio que para um homem tomar uma atitude dessa, de conversar com Deus neste nível, nesta situação, tem que ter intimidade. Não pode simplesmente ser um formalista, ou ter um formalismo, não, mas tem que ser alguém que tem relacionamento. Moisés fala, Senhor, o povo é teu, e detalhe, Senhor, se a tua presença não for conosco, faz o seguinte, risca meu nome no livro. Moisés se coloca entre o povo e Deus. Moisés coloca em risco a situação dele em prol do povo. E Deus, quando Moisés fala aquilo com Deus, Deus pega e fala, tá bom, Moisés, a minha presença irá convosco. Deus muda a situação, irmãos, por causa de um homem de aliança, por causa de um homem de intimidade. Irmãos, quando tem homens e mulheres que têm intimidade com Deus, situações mudam, milagres acontecem, vitórias são liberadas para a igreja. Aleluia! Quando nós temos uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, aleluia, glória a Deus, aleluia, acontecem coisas que às vezes a gente nem imagina, irmãos. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para você. Se você entrou aqui nesta noite com um problema muito difícil, aleluia, que tem te preocupado, tem te deixado aflito, deixa eu dizer uma coisa. Aqui neste lugar tem homens e mulheres de aliança com Deus. E quando tem homens e mulheres de aliança com Deus, tem resposta para a tua vida, tem resposta para a minha vida, aleluia, tem resposta para esta igreja. Aleluia! A oração, irmãos,
além da elevação do pensamento a Deus, a oração, ela faz nós nos aproximarmos mais de Deus. Faz-nos chegar mais próximo de Deus. Aleluia! É por isso que o inimigo, às vezes, luta tanto para que a gente não ora. É por isso que, às vezes, a gente vive num corre-corre tão grande, que a gente faz tantas coisas, mas aí vai deixando para orar no final. Quando, às vezes, vai orar, muitas vezes o cansaço bate, tem pessoas que até dormem orando. Por quê? Porque o inimigo sabe que isso é uma arma poderosa que a igreja tem. Irmãos, eu tenho certeza, aleluia, que este ano vai ser um ano de vitória para esta igreja. Sabe por quê? Porque a igreja já começa o ano em oração. Quando começa um ano em oração, irmãos, quando começa priorizando a Deus, Deus prioriza as nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Uma igreja avivada é uma igreja que ora. Uma igreja avivada é uma igreja que busca a presença de Deus. Irmãos, e quando buscamos ao Senhor, não tem jeito, irmãos, tem resposta para nós, tem vitória para a igreja, aleluia. Deus vai abrir portas para aqueles que precisam de portas abertas, Deus vai restaurar aqueles que precisam de restauração, Deus vai renovar aqueles que precisam de renovo, Deus vai salvar aqueles que precisam de salvação. Por quê? Porque quando a igreja clama, ora, busca, Deus responde às orações. Oh, aleluia! Isso me faz recordar, irmãos, de quando Pedro estava preso. Estava tudo preparado já para acabar com a vida de Pedro. E diz a palavra lá no livro de Atos, que tinha uma igreja que estava em contínua oração. Tinha uma igreja que estava clamando, que estava buscando em favor da vida de Pedro. Eles estão orando, Pedro está preso. Eles não estão nem entendendo o que vai acontecer, mas estão clamando a Deus, porque eles entendiam que Deus podia responder à oração da igreja. De repente, batem lá no portão, quem é que está chegando? Pedro. Porque quando a igreja clama, Deus liberta, Deus transforma. A igreja estava orando, e Pedro, de repente, chega entre eles. A resposta chegou. Irmãos, aleluia, glória a Deus. Não sei qual é a situação que tu está enfrentando, não sei a situação que tu está passando, mas deixa eu te dizer uma coisa, a igreja está clamando. Quando eu cheguei aqui, pastor Moisés estava orando pela igreja, eu me alegrei, aleluia. E quando o ministério, quando a igreja clama, Deus age em nosso favor. Só tem uma pessoa que pode mudar a situação do nosso país. É o Deus Todo-Poderoso. E através de quê, pastor? Através da oração da igreja. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Onde estão aqueles que estão clamando nesta noite? Aleluia. Talvez você deixou em casa algum problema, alguma dificuldade, alguma luta que está enfrentando na sua família. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, o segredo é clamar a Deus. Se nós clamarmos, buscarmos a Deus, irmãos, aleluia, Deus pode agir em nosso favor. Aleluia. Primeira condição, a humilhação, ou nós nos humilharmos debaixo das potentes mãos de Deus. Segunda condição, oração, vida de oração. Porque quando a gente ora, irmãos, aí há a intervenção de Deus. Quando nós oramos, Deus, se a nossa oração estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele vai intervir em nosso favor. Às vezes a gente não está vendo nada acontecer. Às vezes a gente está orando, parece que nada está acontecendo. Mas no mundo espiritual tem um movimento. Aleluia, glória a Deus. Tem um movimento. Deus está movendo as coisas em nosso favor. Fica tranquila, fica tranquilo. Aleluia. No tempo e na hora certa, a tua oração vai ter resposta de Deus.
Irmãos, eu tenho visto acontecer isso na igreja onde eu congrego. Nós temos visto a mão de Deus acontecendo ali. Por quê? Porque a igreja está clamando. Quando a igreja clama, irmãos, aleluia, não há nada que pode atrapalhar. Não há nada que pode nos abater. O segredo da vitória, às vezes acontece coisas nas nossas vidas, que às vezes a gente quer chegar e dar resposta, quer fazer acontecer. Não, irmãos, nós não temos que dar resposta a ninguém, não temos que fazer nada, simplesmente orar a Deus e deixar Deus agir em nosso favor. Porque quando eu me humilho, quando eu oro, eu coloco tudo nas mãos de Deus, eu digo o seguinte: Senhor, e essa causa é contigo, não é comigo. Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho forças para fazer isso aí, mas o Senhor é o Deus que pode dar condições, pode dar forças. Aleluia, glória a Deus. Antigamente, tudo era na oração. Hoje em dia, em muitos lugares, já quase não se oram. Mas eu louvo ao Senhor, irmãos, que aqui em Nova Cidade a igreja continua orando e clamando a Deus. Só os que oram podem dar um glória a Deus nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Terceiro ponto, terceira condição para uma vida de avivamento. O Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. Deus queria que o povo ali não simplesmente buscasse a Deus, mas buscasse a Deus com dedicação, buscasse a Deus com vontade, com querer, que eles se dedicassem em buscar a presença de Deus. Deus queria que o povo ali se voltasse para Ele de uma forma mais natural, de uma forma mais com esforço, com vontade, com querer. Deus queria que o povo se dedicasse em buscar a Deus, que buscasse a Deus sem reserva. Eu falei no início que o conselho de Davi para Salomão foi dizendo o seguinte: o Deus de teu pai, se o buscardes, será achado de ti. Se o buscardes, será achado de ti. Esse ser é um pronome de concessão, ou seja, eu busco a Deus ou não. Se eu quiser buscar a Deus, eu busco. Se eu não quiser buscar, eu também não busco. Só que é o seguinte: para nós acharmos a Deus, eu tenho que buscar a Ele. Eu tenho que me voltar para Deus. Eu tenho que ir em direção a Ele. Eu tenho que ir ao encontro de Deus. Eu preciso me dedicar. E dedicação, às vezes, não é uma tarefa fácil. Às vezes, por qualquer coisa, se o tempo, às vezes, está sol, eu não quero buscar a Deus. Se o tempo está chovendo, às vezes, eu não vou buscar a Deus. Só que aí quem perde sou eu. Quem deixa de receber sou eu. Eu preciso entender, irmãos, que eu preciso buscar a Deus em todo o tempo. Eu digo lá na igreja que a gente precisa amar a Deus, buscar a Deus, cada segundo de um minuto, cada minuto de uma hora, cada hora de um dia, cada dia de uma semana, cada semana de um mês, cada mês de um ano. Eu preciso ter prazer de buscar a Deus. Nesta pandemia, a qual nós passamos agora, muitas pessoas ficaram em casa e perderam a vontade de ir à casa de Deus. Perderam até, de certa forma, o costume de estar na casa de Deus e se acomodaram em casa. Tem pessoas que está sendo difícil de tirá-las ainda. Está sendo difícil de tirá-las dentro de casa, de vir para a igreja. Irmãos, quando eu oro em casa, é claro que Deus responde a minha oração. E Deus fala, quando nós quisermos orar, entra no nosso quarto, fecha a porta e ora, busca a Deus. Mas quando a gente clama aqui na igreja é diferente. Quando a gente clama junto aqui, é algo sobrenatural acontece. Quando a gente clama a Deus aqui, irmãos, está mostrando que nós estamos em unidade, em coinonia. E quando há unidade, onde há coinonia, aleluia, a bênção de Deus é liberada.
Eu falo lá na igreja que nós precisamos, estamos vivendo uns dias, que nós precisamos ser fominha de estar na casa de Deus. Porque não parece não, irmãos, quando a gente se une aqui em oração, buscando a Deus, parece que a gente recebe uma vitamina dos céus, parece que a gente é fortalecido mais rápido. É diferente de nós clamarmos a Deus sozinho. Pastor, mas se eu clamar sozinho, Deus não vai me ouvir? Claro que Ele ouve, irmãos. Mas quando a igreja se une aqui em oração, irmãos, milagres acontecem. Quando a igreja se une aqui, Salomão diz o seguinte, o Senhor diz para Salomão que agora estarão atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar, porque esta casa aqui é casa santa, irmãos, e os ouvidos de Deus estão atentos à oração deste lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, você já clamou a Ele nesta noite? Você já conversou com Ele nesta noite? Deixa eu te dizer, os ouvidos de Deus estão atentos à oração deste lugar. Se você clamar a Ele nesta noite, aleluia, Ele vai agir em teu favor, Ele vai ouvir a tua oração. Aleluia, glória a Deus. Deus fala através dos profetas, aleluia, que os ouvidos deles não estavam agravados para que não possam ouvir a oração que é feita neste lugar. Aleluia. Pastor, eu preciso falar alto? Não, irmãos. Conversa com Ele mesmo quietinho no seu banco, porque Deus, Ele ouve a nossa oração. Oh, aleluia. Glória a Deus. Terceiro ponto, então, que a gente vê, é buscar a presença de Deus. Quarto ponto. Quarta condição para o avivamento que Deus estava querendo trazer ali para o povo daquela época é se converter dos seus maus caminhos. Por que Deus estava falando que para eles ali, para que eles precisavam se converter dos seus maus caminhos? Deus estava querendo deles ali sinceridade. Que eles viessem a reconhecer todos os erros deles e tivesse sinceridade diante de Deus. A palavra sinceridade é mesmo que sincera. Por quê? Porque nos primórdios tempos, os artistas eles vinham se apresentar e eles colocavam, aleluia, uma máscara no rosto que era feita com cera. Eles colocavam aquela cera para poder se apresentar de uma certa forma mascarado. Sinceridade significa sem cera. Deus queria que o povo ali se apresentasse diante deles sem máscara, sem cera, mas de coração íntegro, puro, diante de Deus. Aleluia, porque Deus conhece os corações. Às vezes a gente pode vir aqui com aparência, mas Deus conhece o nosso coração. Ele é aquele que esquadrinha os nossos corações. Quando há sinceridade, irmãos, aleluia, Deus se agrada. Quando há sinceridade, aleluia, Deus fica feliz porque vê que a gente está se apresentando diante dele sem máscara, aleluia, sem engano, aleluia. Deus quer uma igreja sincera na presença dele, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus estava falando para Salomão o seguinte, aleluia, eu quero que o povo se converta dos seus maus caminhos, ou seja, tira toda a máscara, toda a cera, tudo aquilo que está tentando me enganar, porque eu vou trazer um novo avivamento diante do meu povo. Eu vou trazer agora, a minha glória vai ser manifesta neste lugar, e para que a minha glória seja manifesta, tem que ter uma igreja sincera na minha presença, tem que ter um povo sincero na minha presença. Aleluia! Com estas 4 condições, irmãos, glória a Deus, que nós passamos para os irmãos que Deus queria do povo. Agora viria a resposta de Deus para o povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí Deus diz, então eu ouvirei dos altos céus. Quando houvesse um quebrantamento no povo,
quando houvesse um arrependimento no povo, quando houvesse a busca incessante do povo, quando o povo começasse a orar a Deus, a buscar a Deus, a clamar a Deus, diz a palavra que então o Senhor ouviria dos altos céus. Segundo ponto, Deus perdoaria os pecados. Deus ouvia as orações, perdoaria o pecado do povo. E diz a terceira palavra, Deus sararia o povo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. A física diz que toda ação ela produz uma reação. Ou seja, quando há a minha ação de buscar a Deus, quando há a minha oração de me humilhar, a minha ação de me humilhar, quando há a minha ação de buscar a Deus, orar e me converter dos meus maus caminhos, é como se Deus estivesse reagindo. Agora não, agora é comigo. Agora não é mais com o homem, agora é comigo, Deus dizendo. Eu estou ouvindo a oração. E quando Deus ouve, irmãos, Ele responde. Por isso que eu falei no início que Deus é um Deus que o Deus que nós servimos é um Deus que gosta de relacionamento. E eu falei que a questão do relacionamento é como se fosse um diálogo. Eu falo, Deus escuta. Deus fala e eu escuto. Quando eu oro, quando eu busco a Deus, Deus ouve a minha oração. Deixa eu te dizer uma coisa. A tua oração está sendo ouvida por Deus. Não pensa que o seu céu se tornou céu de bronze. Deus está ouvindo as nossas orações. E isso é gratificante para mim, irmãos. É gratificante para você saber que servimos a um Deus que Ele ouve a nossa oração. Já viu como é triste quando você fala com a pessoa, que a pessoa não te dá nem muita atenção? Você está falando, a pessoa está andando. Você está falando, a pessoa parece que não está dando atenção porque você está falando. Não é uma coisa triste? A gente se sente, às vezes, meio desprezado, não é verdade? Inferiorizado, não é verdade? Porque quando a gente fala com alguém, a gente quer ser ouvido, não é verdade? Aleluia! O Deus que nós servimos, irmãos, é esse Deus. Quando a gente fala, Ele para nos ouvir. Ou seja, Ele dá atenção àquilo que nós estamos pedindo. Ele dá atenção àquilo que nós estamos conversando com Ele. Ele dá atenção àquilo que nós estamos clamando a Ele. Aleluia. Pastor, mas eu não estou vendo. Você não precisa ver, é só crer. Deus está ouvindo as nossas orações. E seja qual for a tua petição nesta noite, eu quero te dizer, Deus vai agir em nosso favor. Deus vai responder a nossa oração. Oh, aleluia, se prepare, irmãos, 2023 vai ser o melhor ano da sua vida, 2023 vai ser o melhor ano da minha vida, 2023 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Só aquele que concorda pode glorificar ao Senhor nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Pastor, mas está tudo difícil, irmãos. Fica tranquilo, aleluia, que mesmo estando difícil para os outros, mas para nós que servimos ao Senhor, é Ele que vai em nossa frente, endireitando caminhos tortos, quebrando portas de bronze e despedaçando ferrolhos de ferro, porque o nosso Senhor está conosco. Aleluia, eu já estou chamando a existência, irmãos. 2023, para a glória do Senhor, vamos inaugurar a Igreja do Relógio, que está em obra, uma obra grande, mas é para a honra e glória do nome do Senhor. Sabe por quê? 2023 vai ser o melhor ano da nossa vida.
A tua família vai ser abençoada, a tua casa vai ser abençoada. Deus me trouxe aqui para dizer para você o seguinte: 2023 vai ser um ano da colheita abundante nas nossas vidas, porque nós temos semeado na casa de Deus. Só aqueles que têm semeado podem dar um glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: a semente ela é opcional. Você opta por semear ou não, mas a colheita, irmãos, aleluia, a colheita é certa. Quem semeia, colhe na casa de Deus. Hoje você está aqui fazendo nada mais, nada menos do que semeando na tua vida. E se você está semeando, tem colheita chegando para você. Então eu ouvirei dos altos céus. Deus ouve as nossas orações. Perdoarei os seus pecados. Além de Deus ouvir a oração do povo aqui, Deus perdoaria eles se eles se voltassem para Deus. Toda promessa de Deus, irmãos, ela tem sempre alguma coisa que Deus vai exigir em troca. São direitos, eu costumo dizer que são direitos e deveres. Qual o direito do povo aqui? Deus ouvir as orações deles. Qual o direito do povo aqui? Receber perdão de Deus. Qual o direito do povo aqui? Ter a terra deles sarada. Quais os deveres que eles tinham? Orar, buscar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Não tem promessa que Deus faça sem também Ele pedir algo em troca. Eu costumo dizer que são direitos e deveres. Às vezes a gente fala: Senhor, eu sou mais do que vencedor. Amém, somos mais do que vencedores, a Bíblia diz. Mas nós temos deveres também a cumprir. Quais? Simples, de nos voltarmos para Deus. O segredo da nossa vitória, irmãos, é de nós buscarmos a Deus. Não há vitória sem Deus. Não há vitória longe de Deus. Desculpe-me eu deixar essa palavra, mas é a palavra que Deus me deu para deixar aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque Deus tem bênção para nós, Deus tem vitória para nós. Eu comecei essa palavra e encerro com o mesmo conselho de Davi para Salomão. Salomão, meu filho Salomão, o Deus de seu pai, se o buscardes, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-ás para sempre. O segredo da vitória é buscar a Deus. O segredo do triunfo é buscar a Deus. O segredo da prosperidade é buscar a Deus. O segredo para a nossa salvação é buscar a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor.